acolhemos a todas e a todos com grande afeto e fraternidade. Resolvemos criar mais um quadro nos canais Espiritualidade Revolucionária e Cartas Proféticas, de nome Vigília e Resistência na Pandemia. Lançamos este programa justamente nesta Quinta-feira Santa, 1º de abril de 2021, lembrando-nos do episódio de Jesus no Monte das Oliveiras, precisamente no Jardim do Getsemane, quando ele, com seus discípulos, foram orar depois da instituição da Santa Eucaristia. Nesse momento de oração, ele pediu que a maioria dos seus discípulos permanecesse orando e vigiando, enquanto ele, Pedro, Tiago e João, mais adiante, no meio da angústia, do pavor, do sofrimento, pela prisão iminente, também oravam e vigiavam. Ao retornar mais tarde, ele encontrou a maioria dos seus discípulos cansada e dormindo. Ele alertou que, apesar da carne ser fraca, era preciso orar e vigiar. Novamente se afastou com esta orientação: vigiem e orem, porque o inimigo está próximo. Substituindo a palavra vigia pela palavra vigília e pela palavra resistência, nós queremos neste programa reunir pessoas de várias culturas e denominações religiosas para, durante esta tragédia da pandemia, que virou um genocídio geral do povo brasileiro, nós nos unamos em vigília e resistência, em oração e em vigília, para resistirmos com fé, absorvendo a experiência de Jesus, que apesar da angústia, do cansaço e do pavor, ainda resistia, ainda resistiu, ainda orava, ainda orou. No momento como este, nós precisamos vigiar e resistir, buscando lá no fundo da nossa fé as raízes em Jesus, que nos alimentam na permanente vigília e na permanente resistência nesta pandemia. Em solidariedade com as famílias que sofrem o luto, que sofrem as perdas, em profunda angústia, tristeza e medo. E em reforço da nossa fé, da nossa vigília e da nossa resistência, para que não caiamos em tentação, desobedecendo os protocolos orientados pela ciência, mas que resistamos sempre, crescendo coletivamente na solidariedade uns com os outros. Hoje nós lançamos esse programa na Quinta-feira Santa, contando com a palavra da pastora Miriam Preto, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, do pastor Wellington Santos, do bairro Pinheiro, em Alagoas, e de Dom Ricardo Loriti de Lima, de São Paulo. Nas próximas edições, contaremos com mais pessoas participando deste programa de vigília e resistência
na pandemia. Eu hoje estou aqui para falar com você sobre a pandemia. Quando que nós iríamos imaginar que viveríamos dias como os de agora? E ainda tem pessoas que negam a existência dessa pandemia, da Covid-19, que ceifa vidas. No Brasil, mais de 3.000 pessoas morrem vítimas da Covid-19 diariamente. Existem lideranças no país que ainda brincam, debocham e dizem que é apenas uma gripezinha. Quem de nós ainda não perdeu familiares, amigos, amigas, vítimas da Covid-19? Portanto, vamos acreditar na ciência. Eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus. Mas Jesus Cristo, quando foi tentado, ele disse para o diabo que não devemos tentar Deus. Deus criou a ciência. É Deus quem dá inteligência para o ser humano, para pesquisar, para descobrir fórmulas, para descobrir a vacina. Então, um recado nosso: vacina já, gratuita para todos e todas. Olá, eu sou o pastor Wellington Santos, da Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió, Alagoas. O que me traz a esse espaço é, em primeiro lugar, manifestar nossa profunda solidariedade à dor de cada brasileiro e brasileira que perdeu um ou uma dos 300.000 cidadãos e cidadãs que partiram vítimas da Covid-19. Receba nosso abraço, receba nossos sentimentos, receba as orações da Igreja Batista do Pinheiro, que chora e ora pela sua família, por cada cidadão e cidadã que lamentavelmente não resistiu e por cada um e cada uma que ainda luta bravamente nas UTIs, nos hospitais, crendo que vencerá essa tragédia. Em Mateus capítulo 5, versículo 4, no famoso Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque haverão de ser consolados. Lamentavelmente, mais violento que o vírus da Covid-19, sim, mais violento. Por quê? Porque acaba aumentando e alimentando esse vírus terrível, é o vírus da ignorância e do negacionismo. Esse vírus, como você pode ver, já infectou a coordenação, o Palácio do Planalto deste país. Aquele que tem o dever de presidir esta nação e coordenar medidas racionais, lúcidas, em consonância com a ciência, se nega a fazer isto. Todo dia gerando um atrito, uma confusão, tirando de foco a dor do nosso povo por esse momento tão doloroso. Que a misericórdia de Deus esteja se abatendo e sendo derramada sobre todos e todas. Mas é importante também que nos unamos, que resistamos. Talvez não tenhamos a força que gostaríamos de ter, mas o que a gente não pode é sucumbir à ignorância e ao negacionismo. Não podemos deixar que o nosso coração se endureça, que nosso coração se enrijeça. É preciso agir racionalmente, é preciso alimentar nossa espiritualidade, independente do credo que cada um e cada uma tenha. Agora, é hora de deixar nossas diferenças de lado, direita, esquerda, o que seja, e trabalharmos juntos para vencer o vírus do Covid-19 e o vírus da ignorância e do negacionismo. Vacina já, pública para todos e todas. Auxílio emergencial digno para aqueles que precisam de pão sobre a sua mesa. Precisamos exigir que esta nação cuide dos seus filhos e filhas. Paz e bem. E descanse nos braços de um Deus que chora com você. Deus te abençoe. Saudações a todas e todos. Quando o Dom Orvandil me convidou para participar do seu programa Vigília e Resistência na Pandemia, eu me lembrei de uma conversa que tive há poucos dias com Túlio Ragoso, que é um jurista, foi meu colega na faculdade de Direito, é um amigo e um companheiro de luta, sobre a forma de agir irresponsável de uma grande parte de cristãos ou pessoas que se dizem cristãs frente à pandemia, em especial se posicionando contra o isolamento social e a ciência.
E o Túlio me perguntava, né, se não daria para comparar, não é, uma tentativa de suicídio, o que alguns cristãos estavam fazendo, e o que a Bíblia podia falar sobre isso, né? Então eu lembrei de Mateus 4, versículo 1 e 5 ao 7, onde relata-se a tentação de Jesus, que está assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Isso está em Salmo 91, versículos 11 e 12. Então Jesus responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômios 6, versículo 16. E nós sabemos que em várias partes da Bíblia, né, fala de isolamento social, principalmente contra o contágio da lepra, né, que era uma doença desconhecida e muito contagiosa naquela época, né? E hoje nós vemos aí cristãos indo contra o isolamento social, indo contra as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades constituídas, né? E nós percebemos né, em que estão se baseando, né? Se eles dão tanta importância à Bíblia, estão indo contra a Bíblia, estão tentando contra o Senhor teu Deus, né? E também eles pregam tanto, né, que lá em Romanos 13, 1, 2, que fala da obediência às autoridades, e esses mesmos cristãos que usam, quando é conveniente, a Bíblia, né, estão desobedecendo às autoridades, saindo aí contra o isolamento social, contra a ciência, né, espalhando fake news, né. Eu acho que realmente é um momento muito difícil, né, este momento que nós estamos vivendo. E é muito interessante esse nome, né, que Dom Orvandil deu ao programa: Vigília e Resistência da Pandemia. Que nós possamos realmente, como né, pessoas da sociedade, lutar para que a gente possa superar esse momento difícil e que nós possamos ter consciência, né, de que os nossos atos não afetam só a nós, os nossos atos afetam toda uma comunidade. Então esses que se dizem cristãos, né, deveriam pôr a mão na consciência, né, e se não têm consciência, mas falam tanto em Bíblia, seguissem o que está na Bíblia, né, e seguissem essa palavra de Jesus, né, não tente o Senhor teu Deus, né, porque a pandemia está aí, a doença está aí, e o que nós temos que fazer é ficar em casa, o que nós temos que fazer é lavar as mãos, o que nós temos que fazer é usar máscara e nos proteger, e lutarmos por vacina, né, que é o único remédio contra a pandemia. A ignorância só vai aumentar, né, essa pandemia. Então, que nós possamos ser profeta neste momento e possamos pensar não só em nós, mas em toda uma sociedade que sofre. Ó Pai onipresente, cujo muito amado Filho, na noite anterior à sua paixão, instituiu o sacramento de seu corpo e seu sangue, concede-nos, misericordioso, que dele participemos agradecidos. Em memória daquele que, nestes santos mistérios, nos dá o penhor da vida eterna, seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. O Senhor vos abençoe, vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós.
o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz, agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.